Se Jesus alerta não a juntar tesouros na terra, por que líderes associam riqueza terrena à bênção divina? É isso ela está falando, me desculpe, mas eu não percebo isso. A maioria, pelo menos dos que eu conheço, são pessoas sérias, que ainda que desfrutem do bem que eles conquistam com o reino, e que cada um vai dar conta se fizer errado isso ou não, eles estão levando salvação. O pior é pessoas que criticam e que não têm fruto. Então é muito fácil falar, porque então criticam a gente, que falam, vocês pedem muita oferta. Eu tenho uma vida simples. Eu estou desde o início na caminhada com o Senhor. Eu tenho meu carro, que é um carro que eu pago prestação. Eu não tenho, eu vivo de aluguel. Eu sei o que eu investi na minha vida, na obra do Senhor. Já entreguei apartamento, carros, não tem um limite para entrega. Então, esse tipo de argumento é muitas vezes pessoas que são omissas, desculpa, não ela. Eu estou falando daqueles que criticam os pastores que pedem oferta por causa de desfrutarem. Tem direito de desfrutar também. Não tenho nem dúvida, ainda mais se eles têm galardão de vidas que são salvas. Por que eu vou criticar alguém de uma determinada igreja porque eu lhe usufruo, tem uma casa boa nos Estados Unidos, ou tem uma outra em outro lugar? Ele fez por aquilo por merecer, ele trabalhou. E se ele estivesse no mundo, talvez estivesse com a mesma coisa, só que não teve fruto. Então eu acho que esse lado é um lado que a teologia da pobreza, no fim, leva para as pessoas para que elas não se coloquem naquilo que é necessário, entender que Deus é um Deus que prospera mesmo e que quer nos abençoar, ao dom de adquirir riquezas. Bispo G, o senhor pode fazer uma pergunta dentro daquilo que você acredita e que o pastor Fabiano Faia é contra? Fazer uma pergunta para o pastor Fabiano? Pastor Fabiano, você acha errado um homem de Deus, por exemplo, que exerce seu ministério, ter uma casa nos Estados Unidos e estar indo para lá, desfrutando disso? Claro que não. Não acho errado, não. Desde o começo eu falei que o nosso problema é como nós ensinamos, motivamos as pessoas ao culto. A prosperidade é de Deus. Deus é um Deus de riqueza, não um Deus de pobreza. Ninguém aqui crê na teologia da pobreza. Entendeu? A pergunta é a seguinte: como estão as pessoas em volta desse homem muito rico, desse líder muito rico que tem uma casa nos Estados Unidos? A pergunta é o seguinte: quantas pessoas que estão perto dessa pessoa, como elas estão? Porque se esse homem tem riqueza, tem prosperidade e é um omisso quanto às necessidades das pessoas que cercam, então esse homem é um perdido. Não conhece a Deus. Pronto. Pastor Fabiano pode direcionar uma pergunta ao Bispo G. A minha pergunta ao Bispo G é o seguinte: lá um pouco atrás aqui, ele falou das aspirações, mas ele também disse assim, que o que eu falei, muita gente não tem maturidade para isso. Então as pessoas estão na igreja ali por suas aspirações, pessoas que só pensam mesmo, estão ali porque pensam nas suas necessidades. Bispo, o senhor não acha que a responsabilidade da igreja, como diz na Bíblia Sagrada, quando instituiu os apóstolos, dizendo lá em 2 Coríntios 9:6, que... Não, 2 Coríntios 9:6 não, perdão, Efésios 4:11, quando ele instituiu pastores, apóstolos, mestres, para alinhar as pessoas à imagem e à semelhança de Cristo, até que a igreja chegue à estatura do varão perfeito que é Cristo. O senhor não acha que essas pessoas que estão sem maturidade para ouvir o que eu estou falando aqui, como o senhor falou, então elas só estão na igreja por aspirações, porque elas só pensam nas suas necessidades mesmo? Você está falando isso, não saiu da minha boca. É uma pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta. O senhor não acha que não está faltando a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho ser pregado para que essas pessoas cheguem à maturidade e deixem de estar nos cultos por aspirações? A forma que você colocou está bem diferente daquilo que eu penso. Primeiro, nós recebemos poder para sermos testemunhas do Senhor. Então, o fato de eu testemunhar e pessoas que não têm ainda a maturidade para entender o quanto é importante uma vida, ela simplesmente vai se aproximar porque ouve um testemunho e ela quer viver também. Não tenha dúvida. É como eu falei, o homem tem necessidades. A gente usa disso? Não sou eu que uso, é a palavra de Deus que usa. Recebereis poder para seres minhas testemunhas.
Então, esse contexto é para maturidade. Eu usei o exemplo do novo convertido Abraão. O novo convertido Abraão, ele tinha que ter uma resposta de Deus. Vou te mandar para uma terra próspera, você vai ser uma bênção, a tua família vai ter herança, tal. Posso ampliar a pergunta? Não, posso terminar? Dentro da mesma, só para ampliar, para melhorar a resposta do senhor. Você amplia, por favor. Tá, vai lá. Então, esse era um novo convertido. E depois Deus ainda o abençoa ele fazendo errado no Egito. Mas tem um momento que ele alcança a maturidade, ele põe como oferta o próprio filho no altar. Então, há uma diferença do Abraão novo convertido e do Abraão maduro. Nós não podemos atribuir para as pessoas que vão receber o evangelho essa maturidade que nós temos. E elas têm, como eu falo, aspirações. Tem nada melhor do que a gente dar testemunho daquilo que Deus faz. Para ampliar a pergunta, o que é dar testemunho? Dar testemunho é falar o que Deus tem feito na sua vida. Prosperidade? Também. Isso não é a pregação. Por Pra isso, você não é. Bispo, exatamente Pra você, por isso. Isso é uma ordem. É uma, eu mas, posso dar um testemunho da minha tudo prosperidade bem, hoje? senhor. Para mim, para que eu leio na Bíblia, não é. O que eu vejo na Para Bíblia o que não é. você interpreta na Bíblia. Por não que, é. que ele deu uns para pastores, apóstolos, mestres? Pastor... 5 ministérios. Qual o motivo? Ministérios, Qual pessoas motivo? maduras. Qual que é o Pessoas motivo? maduras. Não estou falando de novo convertido. Qual que é o motivo? Para dar testemunho de prosperidade? Não, não é isso que a Bíblia diz. Isso você está falando. Mas eu creio que desses que são formados pastores vão dar bons testemunhos de vida. Vão ser prósperos também. Para levar a igreja à maturidade, bispo. A igreja é maturidade, mas a Através do maturidade... ensino da palavra, não lá do Velho Testamento. Porque, assim, desculpa, o senhor só traz aqui Velho Testamento e historinha de prosperidade da Antiga Aliança. Vamos lá, vamos lá. O senhor não traz o Novo Testamento. Então tá bom. Vamos lá. Você sabe lá, que vamos Jesus, ele tinha mulheres que serviam a ele financeiramente? Porque os apóstolos, você sabe que uma delas era esposa de um procurador romano? Você acha que essa mulher não tinha uma condição financeira adequada? Tinha mulheres ricas que serviam a E Jesus. o Senhor não tinha as necessidades dele? Você sabe que o Senhor Jesus tinha um manto, que era um manto de pessoas muito ricas, porque era um manto que não dava para ser repartido, porque era só... E ele era de púrpura, que era uma coisa que só ricos que tinham. Você acha que um soldado romano que recebia um soldo pesado ia disputar uma roupa de um judeu no lugar mais pobre do mundo, se não fossem roupas boas? É que a questão não é pobreza e riqueza. A questão é a teologia da prosperidade. Não, você está falando. Tudo certo. Eu estou falando não do que tem é problema de ter Jesus. prosperidade. Eu estou falando de pessoas que serviam a Jesus com seus bens financeiros e ainda mulheres. E tá tudo certo. Aqui fala de Lídia, que era uma pessoa que vendia púrpura. Púrpura não era nem o tecido, era o pigmento mais caro do mundo. Mas isso dá base para a teologia da prosperidade no Novo Testamento? Deus escolhe pessoas que também têm condições para poder dar fruto com a sua vida. Para a gente subir no púlpito e falar assim, você quer ser próspero, faz uma oferta. Você está falando, eu não falo isso. Não, essa é a teologia da prosperidade. E Deus faz. Eu vou dar o meu testemunho. Esse ano seria um ano impossível de eu sair, viajar, de ir para os Estados Unidos, para outros lugares. Sabia, tinha consciência, dado o momento que eu estava vivendo. Logo no início do ano, debaixo de uma palavra profética sobre Gideão, eu que faço um simpósio que fala a respeito da pessoa que a gente quer escolhida para o ano, eu fiz e profetizei algumas coisas para aqueles que fizessem o voto. Eu mesmo fiz o voto, que era um voto de R$1.000. E uma delas é que seria subsidiado viagens, você iria para o exterior, ia ser subsidiado. E eu mesmo colhi disso, em algo que seria impossível. Eu criei, e depois, tanto eu quanto a minha esposa, e aconteceu uma série de coisas que, se eu for contar aqui, é difícil. Até o último dia, eu não estava guardando dinheiro, era dia 30, eu não estava guardando o valor para viajar, pelo contrário, como eu sempre fiz, semeando, e não tinha condições. Iria para os Estados Unidos, meu filho pagou uma das passagens, e eu falei, pensando, posso até viver vergonha, mas eu sabia que Deus me ia permitir. E do dia 30 ao dia 4 que eu viajei, de agosto, o Senhor mandou um valor fora de série, aonde eu fui, vivi, comprei o que eu precisava e semente que me foi dado. Tudo que eu semeei, inclusive até um dia antes, no dia 30, eu ainda semeei um voto que eu fiz, que é o início do mês, eu fiz um voto e entreguei um valor alto, sabendo que poderia me fazer falta na viagem, não por troca. Porque eu creio num Deus que me abençoa, mas consciente que Deus ia me abençoar. E Deus me abençoou. Mas isso não é uma espécie de barganha com Deus? Não. E se Deus não abençoasse daí? Você ia cobrar a Deus? Eu tinha certeza que Deus ia me abençoar, porque o Deus que eu conheço... E se ele não quisesse fazer?
Ué, não, mas deixaria de ser ele Deus? queria, com certeza ele iria querer fazer. Porque se ele promete, eu tenho. Ué, Com certeza. Ele tenho. querer fazer. Absoluta. A minha convicção de fé é absoluta que Deus faria isso mesmo. Tanto que eu não me preocupei até o último dia. E sabe o que aconteceu? Veio o valor de volta de imposto. Uma pessoa me encontrou e falou: olha, o senhor tinha me falado para eu entregar isso para você. Eram valores em dólares, que eu fiquei surpreso com o valor. E ele me falou: olha, ainda inclusive, ele me falou para eu entregar esse valor para você. Nós estávamos num outro evento, eu não entendi. Só depois eu fiquei sabendo que você iria viajar. Agora que eu estou entendendo, estou te entregando. E ainda um outro valor que a gente não esperava que veio na conta da minha esposa. Se não acontece, qual o seu pensamento? Mas eu tinha certeza que ia acontecer. Mas e se não acontece? Se não acontecesse, Deus quis dessa maneira, ele ia arrumar alguma forma de não passar vergonha como um filho dele. Não, ele vai acontecer de qualquer jeito, então. Eu queria. Digamos que não aconteça. Qual a sua reação? Não, mas para mim não tem essa hipótese. Eu conheço Deus como pai, não como um ranzinho. Alguma coisa assim? Não, não daria frustração, porque eu conheço aqui. Eu não posso pregar. Eu não posso pregar alguma coisa que eu não tenha fé suficiente para viver. Isso para mim, me desculpe, se eu vou para um altar para pregar alguma coisa que eu não vivo, aí sim eu creio que aí isso é ilusão, isso é religião, e glória a Deus que eu não sou voltado a uma religião, mas eu tenho um Deus que é pai e que me abençoa. É porque a fé, ela não é pensamento positivo. Não é mesmo. A fé não é pensamento. Mais do que pensamento. Segundo Pedro 1,5 diz que a gente tem que acrescentar a fé virtude, a virtude conhecimento, o conhecimento a temperança a paciência, a paciência a piedade a fraternidade são virtudes. Então eu vou te dar uma outra. Às vezes a gente precisa mais de fé para perder, para sofrer, para ser privado, do que fé para conquistar. Então eu vou te dar uma outra do meu Deus. Eu não sei. Eu quero que você raciocine. O Deus que ressuscita mortos e traz à existência as coisas que não existem. Esse é o meu Deus. É o meu também. Eu não sei, pelo que você falou. Eu também creio nisso.